Vamos aguardar as pessoas entrarem agora na live, para a gente poder iniciar o nosso estudo das Sagradas Escrituras. Você que tem Bíblia, eu até aconselho você que tem Bíblia pegar a sua Bíblia para poder acompanhar os versículos que a gente vai citar aqui nesse estudo. Que a gente vai passar alguns estudos para você, alguns versículos que é do interesse de todos. Como está escrito na palavra de Deus, né? Que a verdade é o que liberta. Então a gente vai passar uns versículos para vocês aqui. Você que tem Bíblia, por gentileza, pega a sua Bíblia. Você que não tem, então acompanha, né, pelo vídeo, até então que o vídeo ele vai ficar gravado no Facebook, tá bom? Eu vou iniciar lá em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Nós vamos falar sobre os dois caminhos, né? O caminho estreito e o caminho largo. O caminho da porta estreita e o caminho da porta larga. A gente vê muito hoje, em dia, né, na nossa vida, no nosso mundo e dentro das igrejas, que existem os dois caminhos, existem essas duas portas. A porta estreita, como diz a própria palavra de Deus, que muitas poucas pessoas vão entrar por ela. Agora a porta larga, ela em si vai esbanjar pessoas. Por que a porta larga tem um número maior de pessoas? Porque a porta larga, ela nunca oferece para a gente o negar a si mesmo, né? A porta larga, ela vai de encontro à necessidade do homem. A porta larga, ela quer que o homem se enche com o ego dele dentro da igreja. Muitas pessoas vão para a igreja para ouvir o que ela quer. Ela ouve uma palavra que alimenta o seu ego, ela ouve uma palavra que satisfaz o desejo do coração dela, ela quer ouvir uma palavra que tira ela daquele momento difícil que ela está enfrentando. Porém, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós temos que ir para a igreja, em outras palavras para você poder entender, para ouvir uma palavra que mate o nosso velho homem, né? Que mate o nosso desejo, que mate a concupiscência da carne, que mate o desejo da carne do homem ou da mulher em si. Quando falamos homem, quando a Bíblia relata homem, ela se refere, né, o homem e a mulher. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 13. Diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Ou seja, tem muitas pessoas que entram pela porta larga, pelo caminho espaçoso, pelo liberalismo, aonde o evangelho, como a gente fala, aquele evangelho ralo, que entrega uma palavra fictícia, que entrega uma palavra que mais alimenta o ego do homem, que mais alimenta o desejo do homem, uma palavra que mais tira o homem de dentro da igreja achando que ele é um super-herói. Mas a Bíblia sempre mostra que a gente é um miserável. A Bíblia sempre mostra a nossa realidade, que a gente não é nada, a gente é pó, a gente é miserável, a gente é nu, a gente é cego. Pode ler em Apocalipse, você vai ver que o cristão em si, o homem em si, ele não tem nenhum benefício, ele não tem nenhuma credibilidade para chegar diante de Deus e querer cobrar alguma coisa. Como está escrito em Romanos capítulo 9, 21, por acaso pode aquilo que foi criado perguntar para o seu Criador, por que você me fez assim? Você pode chegar diante de Deus e perguntar para Deus assim, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu estou passando por esse problema? Por que eu estou passando por aquele outro problema? Tem pessoas que desde o momento que nasceu, a vida dela, se for fazer um livro, é em constante problema, é em constante guerra. Quem sabe o que está passando, meu amigo, valoriza o momento do deserto, que conhece a palavra de Deus. Aí fala assim, e muitos são os que entram por ela. Versículo 14, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontre. Ou seja, a porta estreita, né, ela é uma porta que poucas pessoas vão conseguir passar por ela. A porta estreita que a Bíblia relata é uma porta que poucas pessoas vão ter credibilidade, né, vão ter credibilidade de poder entrar por ela. Por quê? Porque a porta estreita, ela sempre vai mandar você negar as suas vontades próprias. Você pode ver que Jesus mesmo na palavra dele, ele falou assim, olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Aí a gente vai olhar na palavra, ver, a Bíblia manda eu negar minhas vontades próprias.
A palavra de Deus manda eu negar a minha vontade própria e seguir Ele. Toma a sua cruz. O que é seguir a cruz? É você mesmo passando problema, mesmo passando dificuldade que você está enfrentando, você não deixar de seguir a Ele. Você não deixar os rudimentos do mundo, como diz a Bíblia, impedir que você se achegue a mais Ele. Hoje em dia a igreja tem criado uma ilusão tão grande na cabeça das pessoas, falando para elas que se ela estiver doente, se ela estiver endividada, se ela estiver passando por qualquer determinado problema, para que ela vá para a igreja, para que a vida dela mude. Eu lhe garanto uma coisa, isso não está escrito na Bíblia. Isso não está escrito na Bíblia. A Bíblia chama os pecadores para o arrependimento. Quando Jesus chama alguém, ele chama os pecadores para o arrependimento. Quando Jesus chamou Maria Madalena, ele libertou essa mulher de 7.000 demônios, uma legião de demônios. Qual foi a seguinte palavra que ele falou para ela? Vai e não peques mais. Ou seja, sempre vamos de encontro à palavra que nós não queremos. Você não deve ir para a igreja para ouvir o que você quer. Você não deve ir para a igreja para ouvir o desejo do seu coração. Hoje eu vou para a igreja porque eu estou aflito, porque eu estou abalado, porque eu estou me sentindo um zero à esquerda. E digo mais, um dia a gente atendeu uma senhora e ela falou assim, olha, eu gosto de ir para a igreja e quando eu vou para a igreja eu gosto que a palavra mostre que eu tenho que se tornar um lixo. Eu tenho que tornar um lixo, uma pessoa que eu não tenho valor nenhum. E justo é assim. Porque nós não temos valor nenhum, meu amigo. Humanamente falando, não temos valor nenhum. Se tem uma coisa que a gente temos como direito, é a perdição e nada mais. A Bíblia diz que não há um justo sequer debaixo dos céus. Não há um justo sequer. Julgue-se você por si mesmo, olha para dentro de você e vê se você realmente tem credibilidade de chegar diante de Deus e cobrar alguma coisa dele. Vê se você tem credibilidade de chegar diante de Deus e ter argumento para cobrar alguma coisa dele. Se nem o necessário que ele pede para a gente consegue fazer, quer negar a si mesmo, quer deixar o mundo de lado. Hoje o mundo está entrando dentro das igrejas. Infelizmente é a mais pura realidade. Existe mais igrejas carnais do que igrejas espirituais. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, para você atrair um jovem do mundo, o que as igrejas estão fazendo? Funk gospel, balada gospel, estão fazendo festinha gospel para atrair o jovem. E não é assim. O jovem tem que ser atraído pela palavra de Deus. O jovem tem que ser atraído pela palavra de Deus, como disse o profeta Isaías. Quem que deu credibilidade à palavra que nós temos pregado? Ou seja, nós pregamos a palavra de Deus. Quem que sai da igreja daqui dando credibilidade para essa palavra? Eu creio, meu amigo e minha amiga, que são poucas as pessoas que quando ouvem a palavra de Deus, ela sente uma grande necessidade de mudar. Sente uma grande necessidade, porque a própria Bíblia diz que muitos são os filhos, os judeus, os filhos de Israel, mas só será salvo os remanescentes. Só será salvo quem se lavou realmente pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Só será salvo de fato, meu amigo, quem nasceu de novo. Se você for ver lá no livro de João 3, Jesus ele instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. O que é o novo nascimento? É eu entrar dentro da igreja e continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia no mundo? Não! É eu entrar dentro da igreja e continuar sendo uma pessoa mentirosa, continuar sendo uma pessoa julgadora, continuar sendo uma pessoa que eu tenho todos os defeitos do mundo, que o mundo atribuiu na minha vida, e eu entro na igreja praticando os mesmos pecados. A Bíblia fala, lá em Apocalipse 22:10, que quem é santo, santifique-se mais ainda. E quem é sujo, suje-se mais ainda. E quem é justo, que pratique cada vez mais a justiça. Para não chegar no último dia, no dia do juízo, a pessoa ela arrumar desculpa, falar para Deus, Senhor, eu estava na igreja, eu estava ali ouvindo a tua palavra, mas ainda eu estava com o pé no mundo. Não existe em cima do muro para quem é cristão. Não existe em cima do muro, meu amigo, para quem é cristão, para quem nasceu de novo. Ou você se lança para a palavra de Deus, ou você assume o seu posicionamento, porque quando a palavra de Deus diz que Deus chama o seu exército e coloca em revista todos aqueles que ele chama, é porque ele separa aqueles que estão preparados para aqueles que estão dentro da igreja por interesse. Esse negócio de eu falasse para você, olha, nós vamos fazer uma campanha de 7 dias da prosperidade, 7 dias disso, 7 dias daquilo. Ou seja, se eu falar para você que a Bíblia condena a prosperidade,
A Bíblia condena a prosperidade, meu amigo. Ah, mas a Bíblia não fala sobre isso. Você tem que entender uma coisa. Existe o Novo Testamento e existe o Velho Testamento. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios 3, versículo 13, que o Velho Testamento por Cristo foi abolido. Ou seja, quando o próprio Jesus Cristo na cruz ele morreu pela gente, a Bíblia diz que o véu se rasgou. Que véu é esse? O véu do Velho Testamento. A lei foi abolida. Hoje a gente vive um novo concerto. Hoje a gente vive o Novo Testamento. O Novo Testamento que o homem, quando se achega a Deus, o pecado dele, o pecado do homem, quando ele se achega a Deus, é perdoado através do sangue de Jesus Cristo. Ele se torna uma nova pessoa. Se você for para viver na lei hoje, como a gente sempre fala, meu amigo, você terá que sacrificar animal em cima do altar. O homem, se for viver pela lei, ele vai poder ter 2 mulheres, né? Como no tempo da lei era aceito. Mulheres que eram estéril, não podia ter filho, o homem podia ter relação com outra mulher. Justo teriam relação com as suas servas. E ali nasceria um filho, não um filho praticamente que era posto para o homem, porque a mulher não podia ter, a mulher era estéril. Então, por obrigação para encher a terra, ele poderia ter filho com uma outra mulher que podia ter. Ou seja, na lei era assim, hoje não é mais. Na lei, o homem poderia dar carta de divórcio, hoje não pode mais. Você casou, você está casado na lei do homem de Deus, o casamento é um só. Ah, o nosso casamento não está dando certo. Ah, eu casei, mas é briga constante. Meu amigo, você tem que buscar e procurar quem que você está buscando para estar do seu lado. Se você for casar e não é casado ainda, analisa, né? Como diz a Bíblia, pelos frutos você conhece a árvore. Olha os frutos da pessoa, vê se a pessoa é uma pessoa de Deus, vê se a pessoa é uma pessoa que ela procede com os desígnios da palavra de Deus, se ela é uma pessoa que crê na palavra. Por isso que a Bíblia condenava os filhos de Deus eles casarem com as filhas da terra, com as filhas do mundo, porque sabia que ia dar errado. Ou seja, a lei impõe sobre o homem todos os desejos que ele quer para si, mas a graça não. Muitas pessoas falam assim, agora que a graça é pregada, né? A graça, o Novo Testamento é pregado, então o homem pode pecar, porque ele vai ser salvo pela graça? Não. Você vai ver aqui na palavra de Deus, onde a gente vai mostrar para você, a lista de muitas pessoas que vão ir à ruína. Vou ser sincero, me perdoe a expressão da palavra, muitas pessoas não gostam de ouvir isso, mas muitas pessoas que vão ir para o inferno. Há pessoas que não acreditam no inferno, meu amigo, há pessoas que não acreditam que existe o inferno, há pessoas que não acreditam que Deus, ela acredita que Deus é um Deus misericordioso, que vai ter misericórdia de todo mundo. Mas eu lhe digo uma coisa, Ele já está dando através da palavra dele todos os sinais, todos os argumentos, o antídoto, ele já está entregando para todos aqueles que querem herdar a salvação. Aqueles que nasceram de Deus, a Bíblia diz que não peca, porque quem peca é do diabo, está escrito no livro de Tiago. Porque o diabo, ele peca desde o princípio. Se eu nasci de novo e eu estou cometendo os meus pecados, significa que eu não nasci de novo. Se eu falo que eu recebi o Espírito Santo e eu estou cometendo delitos e pecados, e eu estou ainda cometendo vários argumentos que estão afastando Deus de mim, significa que eu não tenho o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o que convence do pecado. O Espírito de Deus me convence do pecado. Se eu estou convencido do pecado, isso significa que eu tenho o Espírito Santo. Agora, se eu estou dentro da igreja, praticando ainda todos os erros necessários que o mundo implantou na minha vida, estou dentro da igreja, mas eu estou cometendo todos os pecados. Estou dentro da igreja, mas ainda eu tenho o costume de mentir para ter benefício, porque tem gente, meu amigo, que mente para ter benefício próprio. Tem gente que mente para poder adquirir algum tipo de benefício, e a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. A Bíblia fala como a gente falou, e vamos ler já na palavra dele, lá em 2 Coríntios 6,9, eu já vou mostrar para você. 2 Coríntios 6,9, olha só o que fala. Diz assim, eu vou mostrar para você a listagem de quem está seguindo a porta larga, né? Diz assim, 1 Coríntios 6,9. Diz assim, não sabeis
que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, né? Que muitas das vezes a igreja evangélica condena os católicos, né? É muito importante eu falar sobre isso. Muita gente não vai aceitar do que eu vou falar, mas é a mais pura realidade. Muitas igrejas evangélicas, religiosas, condenam os católicos por adorar imagem de escultura, mas fazem piores. Por que fazem piores? Dá um objeto na mão de um membro da igreja e diz para ele que você consagrou. Vê se ele não vai levar para casa e vai se prostrar diante disso. Dá um objeto, a nossa igreja não tem esse costume, a gente não faz isso porque é contra a palavra de Deus. Dá um objeto para uma pessoa, entrega para ela e fala assim, olha, esse tal objeto, né? Você leva para casa, você ora diante dele, Deus vai abençoar. Você está impedindo o sacrifício que foi feito na cruz por Jesus. Você está se tornando um idólatra, você está adorando aquilo. Qualquer coisa que o pastor entrega para a pessoa e ela usa aquilo, ela usa a fé dela. Ah, mas no passado Eliseu ele jogou o sal sobre um mar que estava amargoso e o mar se tornou doce, todos aqueles homens puderam beber daquela água. Velho Testamento, foi por Cristo abolido, como diz na palavra de Deus. Como está escrito na palavra dele, nós acabamos de falar em 2 Coríntios 3,13, que foi abolido. Hoje nós temos o nosso próprio Jesus Cristo. Para mim poder botar a mão na cabeça de uma pessoa, eu tenho que orar em nome de Jesus e o enfermo será curado. Eu não preciso aspergir água consagrada, eu não preciso até o óleo em si, o óleo ungido, está escrito em Tiago, que aquele que está enfermo unge com óleo e faça a oração da fé. A Bíblia diz que a oração da fé salvará ou irá curar o enfermo. A oração da fé. Todo objeto que a gente usa na igreja, que está sendo aniquilado pelo sangue de Jesus na cruz, ou seja, toda igreja que usa um objeto dando para o membro, para querer encher a igreja, para querer, eu vou fazer a campanha de 7 dias da prosperidade. Quem que não sabe que hoje em dia muitas pessoas estão passando problema financeiro? Hein, pessoal? Quem que não sabe que hoje em dia muitas pessoas estão sofrendo na ala ou na área em si financeira? Muitas pessoas estão sofrendo. Aí eu vou usar de argumento para atrair interesseiros para a igreja. Vou fazer 7 dias da prosperidade, né? A pessoa está passando problema, ela vai para a igreja. Aí você vai lá ler alguns capítulos, alguns versículos que falam sobre prosperidade. Sobre prosperidade. Deus vai te enriquecer. Deus vai fazer de você uma pessoa... Por isso que eu falo para os obreiros, né? Tem alguns obreiros assistindo aí. Você vai concordar do que eu vou falar aqui agora. Quando eu peço para um obreiro evangelizar uma pessoa, eu falo assim para eles, não vai na casa da pessoa e fala assim, tal fulano, você está passando problema? Você está endividado? Você está enfermo? Vai para a igreja, isso vai mudar. Não, nós não podemos chegar diante das pessoas e chamar ela para a igreja por interesse. Nós temos que trazer a pessoa para a igreja para mostrar para ela que o Deus que a gente serve, como está escrito em Malaquias, que esse Deus está irado para sempre. Ele é um Deus irado. A ira dele há de se manifestar no dia do juízo. A ira de Deus há de se manifestar na nossa vida no último dia. Há cristão de fato, de verdade, que nasceram de novo e vê muitas pessoas prosperando, muito ímpio, tendo a sua vida sobejando bem, e o cristão fala assim, peraí, Deus não é comigo e é com ele? Não, meu amigo, a ira de Deus há de se manifestar no último dia. A ira de Deus há de se manifestar no último dia, e vai se manifestar. Quando Jesus chama os discípulos, em si, ele manda Pedro largar o que ele estava fazendo, ele manda Lucas largar o que ele estava fazendo, para seguir o evangelho. A Bíblia diz que por causa da palavra a gente seria perseguido. Por causa da palavra a gente teria perseguições, teria aflições. O apóstolo Paulo disse, olha, eu sei estar em amargura, como também sei estar em paz de espírito. Eu sei estar em escassez, como sei estar em bonança. Ele sabia passar por determinados momentos difíceis. Aí você vai para a igreja, chega lá, pastor, eu estou passando fome. O que o pastor vai falar? O pastor religioso diz, não, é um demônio, né? É um demônio que está na sua vida. Mas não, meu amigo, aonde está escrito isso na Bíblia? Tem pessoas que gastam além do que ela recebe, ela vai estar endividada. Ali ela está gastando além do que ela recebe.
É um demônio? Não, é falta de inteligência dela. Aí ela vai para a igreja e quer cobrar de Deus algo que ela errou, né? Pô, a pessoa ganha 1.500 por mês, 1.300 e gasta 2.000, é lógico que ela vai ficar endividada. E Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Isso é imprudência da pessoa. Isso é falta de inteligência, meu amigo. É só você ver. Aí o que acontece? Vamos fazer reunião da prosperidade. As pessoas que estão endividadas vão para a igreja. Agora, quando você prega na igreja sobre o pecado, né? Sobre a pessoa largar o pecado, sobre a pessoa largar o homem, largar a amante, né? O homem largar a avareza, que eu já vi muitos homens falar assim: por causa de dinheiro eu passo por cima dos meus melhores amigos. A Bíblia condena isso. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, quando eu estou colocando o dinheiro acima da palavra, meu amigo, quando eu estou colocando o dinheiro acima de Deus, eu estou fazendo o próprio dinheiro meu Deus. O próprio dinheiro meu Deus. Ou seja, aquilo ali vai satisfazer o meu desejo, o meu coração, por aquele momento. Só aquele momento. Mas no último dia eu vou ser julgado por isso. Lá 1 Timóteo 6,9 fala assim: olha só como eu vou falar para você, que você tem que ter inteligência de discernir o que a palavra de Deus fala. Mas a Bíblia diz que eu tenho que ser rico. Não. Velho Testamento pode mostrar vários versículos para você que Deus abençoou os homens do passado com riqueza. Como Isaac, em Gênesis 26, que estava passando uma fome muito grande, né? Passando uma fome muito grande na terra de Gerar. Aí ele queria pedir ajuda para o seu próprio inimigo, né? Para o rei dos filisteus. Aí Deus falou assim: não, permanece aí. A Bíblia diz que Isaac semeou na terra uma semente, produziu 100. Foi um homem muito rico. Velho Testamento. Aí a gente olha no Novo Testamento, que Paulo fala em 1 Timóteo 6, versículo 9. Diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Aí a gente vê aqui que a Bíblia fala que a raiz de todos os males é o dinheiro. O próprio Deus diz: ó, tu, homem de Deus, né? O próprio Jesus disse: foge dessas coisas, né? Foge, porque o dinheiro cega as pessoas. Por que o mundo está esse inferno total? Por que muitas pessoas se apoiam nas costas dos outros por causa do dinheiro? Querem tirar para si benefício. Por que muitas pessoas hoje, ela mata e morre por dinheiro? Porque ela está cega pelo dinheiro. Vai falar da palavra para ela: não, eu não creio nisso, eu creio que se Deus está me abençoando financeiramente falando, é que Deus está na minha vida. Não é isso que você está vendo na palavra, meu amigo. Não é isso que a palavra fala. A palavra fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mateus 6,24. Olha o que fala em Mateus 6,24. Por isso que eu pedi para você pegar sua Bíblia, porque eu quero mostrar na palavra de Deus o que fala. Mateus 6,24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um, ou há de amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus ou a riqueza. Aí eu lhe pergunto uma coisa: por que ele falou assim? Ou você há de amar um e odiar o outro? Por que ele diz: ou você ama a Deus ou você ama a riqueza? Você tem que colocar dentro de si. Não estou falando, meu amigo, que você não deve ser rico. Você trabalha e você tem dinheiro, Deus vai te abençoar. Eu quero que você entenda uma coisa: você não deve sair da sua casa, chegar na igreja, levantar sua mão e falar: meu Deus, eu quero ser próspero. Como o pastor fala: ora aí, pessoal, para você ter a sua casa própria, para você ter o seu carro. Não, nós não temos credibilidade para chegar diante de Deus e cobrar alguma coisa dele. Nós não temos. Sabe o que Paulo fala que a gente é? Somos estercos. E esterco, nós não somos nada. Se tem uma coisa que você deve pedir para Deus, sabe o que é? Misericórdia. Como a gente falou no vídeo passado. Você tem que pedir para Ele misericórdia, para Ele ter misericórdia de você. Falar: ó, meu Deus, tenha misericórdia da minha alma, eu sou pecador, eu sou miserável.
Eu não sou nada. Você tem que ter pudor para chegar diante de Deus e pedir misericórdia. Somente isso, nada mais. Ele não está ali para ser o seu garçom. Deus não está ali para ter... Agora usa a sua cabeça. A Bíblia diz que o diabo crê e estremece. O próprio diabo crê em Deus e estremece. A Bíblia diz que nos céus, os próprios anjos que estão diante dele tapam os seus rostos em forma de temor a Deus. Quem somos a gente para chegar diante de Deus de qualquer jeito? Hoje as igrejas estão virando igreja virtual. É aquilo que a gente fala na igreja, as pessoas entram, sentam na cadeira, primeira coisa que a pessoa vai fazer é pegar o celular, ela não ora mais. O que era feito na igreja primitiva, na primeira igreja, a igreja do passado? O povo sentava na cadeira, não, primeira coisa, dobrava o joelho e orava a Deus, para Deus abrir o entendimento da pessoa através da palavra. Para Deus abrir, fala, meu Deus, que a tua palavra fale comigo. Se João Batista ele vivesse no tempo de hoje, o que João Batista fazia? Raça de víboras, vós tendeis o pai o diabo. Quem que falou para vocês fugir da ira futura, a ira de Deus que há de se manifestar na vida do homem? Ou seja, hoje os valores têm se invertido, hoje os valores não são mais o mesmo do passado. Hoje as igrejas estão virando comércio, hoje estão vendendo a palavra de Deus, hoje as igrejas estão colocando a Bíblia em forma de comércio, vendendo a palavra. Hoje, para mim poder te abençoar, eu tenho que vender alguma coisa para você. Pessoal, nós estamos passando isso aqui, você que tem uma oferta de tal valor, eu estou vendendo a bênção. O dízimo, por exemplo, o pastor vai lá em Malaquias 3,10, né? Eu sei que muita gente vai me criticar, mas eu estou falando sobre a palavra, nada mais. Muitos pastores dizem que o dízimo envolve salvação, e eu lhe digo que não tem nada a ver com salvação. Me mostra no Novo Testamento um capítulo, um versículo que a Bíblia manda e obriga você a dizimar. Sabe o que era dízimo? A Bíblia diz que dízimo era alimento, que era entregue para as viúvas, para os órfãos, e era entregue na casa de Levi. Somente a casa de Levi poderia ajuntar os dízimos de todos aqueles que trariam e entregasse para as viúvas, entregasse para os necessitados. Eu sei que tem muita igreja que é de Deus e faz isso, mas me mostra muita igreja hoje que está fazendo isso, pegando os seus despojos, né? É como eu sempre falo, antigamente a igreja de Deus não tinha ouro nem prata, mas em nome de Jesus o paralítico andava. Hoje a igreja tem ouro e tem prata, né? Mas o paralítico não anda mais. O paralítico não anda mais. Hoje em dia as igrejas estão ricas de dinheiro, mas é como diz Apocalipse, mas não sabe que tu és um cego, um miserável, não sabe que tu é pobre, que tu é nu. A própria Bíblia de Apocalipse, quando é entregue as cartas às 7 igrejas, a igreja que se sentia pobre, que falava assim, nós não temos nada, meu Deus. Nós não temos condição de pagar isso. E Deus falou assim, tu achas que tu é pobre, mas tu é rico. E colocou essa igreja sobre o trono de Deus. Ou seja, nós temos que começar a analisar a palavra. Eu não posso ir pelo que o pastor fala, eu tenho que ir pelo que a palavra fala. Eu sempre falo para os membros da igreja, tudo que eu falar aqui, analisa se está escrito dentro da palavra de Deus, analisa. Tudo que eu estou pregando aqui, vá para a palavra. Se o que eu estou pregando aqui não estiver dentro da palavra, não coloque em prática. Se o que eu estou pregando aqui não estiver dentro da palavra, não precisa colocar em prática. Agora, o que eu estou falando aqui, se está dentro da palavra, se está escrito na palavra, coloque em prática que vai dar certo. A Bíblia fala que Paulo, quando ele pregava a palavra de Deus, outros foram mais prudentes. Eles analisavam nas escrituras para ver se o que o Paulo estava falando estava certo. O apóstolo Paulo, um homem usado por Deus, né? E hoje, o que acontece nas igrejas? O pastor consegue iludir a cabeça de muitas pessoas. Sabe por que muitas pessoas estão saindo da igreja? Quer saber mesmo? Porque muitas pessoas vêm para a igreja, saem de casa na intenção de pedir para Deus para que sejam pagas suas dívidas e não são pagas. Aí ela fala assim, eu fui para a igreja para acontecer um milagre e não aconteceu. Claro que não vai acontecer. A pessoa vem para a igreja com interesse. Claro que não vai acontecer. A intenção da pessoa é vir para a igreja porque ela é uma pessoa interessada naquilo que Deus pode entregar para ela, né? E é que nem eu sempre falo, o que para a gente está designado é somente a perdição, a ruína e nada mais. A Bíblia fala que Deus é um Deus que se ira
todos os dias. A palavra de Deus fala, você que tem a sua Bíblia, grava aí agora, pega uma caneta, marca num papel ou marca no seu celular, aonde você quiser. Salmo 5:5, que Deus, Ele é um Deus que odeia o pecado e todos aqueles que cometem a iniquidade. Livro de Salmos 11:5 também fala a mesma coisa, que Deus abomina o pecado e todos aqueles que praticam e amam a iniquidade. Deus não ama o pecador e não ama o pecado, a não ser que ele se converta. Porque a Bíblia diz em Ezequiel que Deus não tem prazer na morte do ímpio, a não ser que ele se arrependa. A igreja está posta ali para que o pecador saia do seu pecado e se arrependa. Para que o pecador saia da sua casa com a intenção assim, eu vou para a igreja para se arrepender dos meus pecados. Mas não para chegar diante da igreja e fazer Deus de um comércio. Por que Deus chutou os cambistas do templo? Porque estavam fazendo da casa de Deus um comércio. E hoje em dia é assim. Pastor vendendo isso, pastor vendendo aquilo outro, vendendo tudo aquilo, a Arca da Aliança, vendendo, candelabro, mezuzá, tudo objeto que era usado no tempo da lei, no tempo dos judeus. Digo mais, Digo mais. A Bíblia diz que aquele que está debaixo da lei, ou seja, debaixo do Velho Testamento, sobre ele está maldição. Ele está debaixo de uma maldição. Aí você pergunta assim, então peraí, quer dizer então que eu não posso mais ler o Velho Testamento? Você pode ler o Velho Testamento. Sabe por quê? Porque você vai ver o que Deus fazia no passado. Você vai ver o que Deus fazia no passado. Você vai ver o que Deus fazia quando o povo murmurava contra ele, né? Está lá em Números 14, né? Deus tira o povo de Israel da escravidão, leva até o deserto. E no meio do deserto, o povo de Deus vê, no meio do deserto, durante de dia, vê uma coluna de nuvem. E durante a noite, uma coluna de fogo. Lá na frente, o povo necessita de água. Aí o povo fala assim, né? Ô Moisés, nós estamos com sede. Será que nós vamos morrer no deserto? Aí Moisés bate com o cajado na rocha. Aí a água virtuou para dentro daquele deserto, né? Todo mundo bebeu d'água. Lá na frente o povo vai para Moisés, Moisés, nós estamos com fome. Ô Moisés, nós estamos padecendo de fome. Será que Deus mandou a gente sair? Boa noite, Regiane, tudo bem? Será que Deus, ele tirou a gente do deserto? Para que a gente venha morrer aqui, tirou da mão de Faraó para que a gente venha morrer no meio do deserto. Aí Moisés fala o quê? Olha, amanhã mesmo de manhã Deus vai fazer chover o maná. O que acontece? Choveu carne, choveu comida para todo mundo. Aí o que acontece? O povo de Deus que saiu da escravidão murmuraram contra Moisés. Aí Deus fala assim, ô Moisés, até quando que esse povo vai murmurar contra mim? Será que eles não têm visto os sinais que eu tenho feito no meio deles? Será que eles não têm visto os sinais notórios que eu fiz no meio deles? Até quando esse povo vai murmurar contra mim? Deus fala, eu vou destruir esse povo no meio do deserto, eu vou matar todo mundo. A carne desse povo não vai ser sepultada, a não ser que as aves do céu a comem no deserto. Por que Deus fez isso? Porque o povo era murmurador. Boa noite, Alisson. Um abraço aí, né? Porque o povo murmurava, e hoje não é diferente. O povo vai para a igreja, o povo murmura. O povo vai para a igreja para se curar de determinada doença. Não acontece a cura. O que acontece? Vai para casa murmurando. Pô, não aconteceu a minha cura. Ela murmura contra Deus. Se você ler o Velho Testamento, você vai ver que todos que se achegaram a Deus e murmuraram contra Ele, padeceram, morreram no deserto, tiveram as suas sentenças, batido o martelo. Ou seja, a Bíblia diz que ao homem está direito morrer uma única vez. Hoje nós vivemos pela graça. Por isso que eu falo para você ler a palavra de Deus e entender. Por isso que a Bíblia diz que o povo sofre porque faltou entendimento. Por isso que o povo quer ir atrás de um líder religioso. O que ele está falando? Ele faz do líder religioso Deus dele. Por isso que eu estou falando para você, tudo que a gente prega, vai na palavra de Deus, na palavra, e vê se o que a gente está pregando aqui está sendo certo. Tudo que eu estou falando, vai ter pastores religiosos que não vão concordar, sabe por quê? Porque a partir do momento que o membro em si, ele sabe que ele tem que ir para a igreja para se arrepender dos seus pecados e não para encher a igreja de dinheiro. Sabemos que a igreja necessita de dinheiro, a nossa necessita muito, né? Porque como a gente prega contra
o Velho Testamento, como a gente prega a graça de Deus, muitas pessoas não ajudam financeiramente falando da igreja, e a gente padece por isso. Mas eu falo para você entender, coloca na sua cabeça, eu falo acerca da questão da pessoa ela envolver o dízimo com salvação, não tem nada a ver uma coisa com outra. Teve uma mulher que chegou assim na igreja, de um pastor conhecido, ela contou para a gente isso. Ela chegou e o pastor pregou em cima do altar, falou que quem não dizimasse ia para o inferno. Aí ela constrangida falou assim, poxa, dentro dela, eu não trabalho, eu tenho filho para sustentar, tinha filho pequeno. Ela saiu da igreja com aquele temor dentro dela, ela saiu da igreja e ela chegou assim, agora, eu não dizimo, eu vou para o inferno. E ela falou, pastor, eu não dizimo, não tenho condição de dizimar, eu vou para o inferno. O pastor falou assim, vai, a senhora vai, porque é bíblico, e não está na Bíblia. Ou seja, o próprio pastor matou a pessoa. Né? Aí mal sabe ele que é uma alma que vai ser cobrada dele. Mal sabe ele que é um sangue que vai ser cobrado da cabeça dele. Pensa bem, a igreja está posta ali, meu amigo, não para que a igreja seja reconhecida, não. Se ela não for reconhecida por Deus, ela pode ser reconhecida mundialmente, como tem igreja aí que já está fora do país, mundialmente, mas se ela não for reconhecida por Deus, eu lhe garanto uma coisa, ela não é reconhecida por ninguém. Ela pode ter status, ela pode ter fama, mas se Deus não reconhecer ela como uma igreja que acolhe o pecador para a remissão dos seus pecados, meu amigo, ela não é reconhecida por ninguém. A igreja está posta ali para trazer o homem do mundo e se limpar e se lavar e ele concretizar dentro de si, eu sou uma nova criatura. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Eis que tudo se faz novo e as coisas velhas são passadas. Ou seja, quando eu se achego a Deus, tudo que eu fazia, tudo que eu praticava, tudo que eu tinha na minha mente como era certo para mim, mas através da palavra de Deus é errado, eu começo a colocar de escanteio e começo a praticar a palavra de Deus, porque é ela que me liberta dos meus pecados. É como a gente aqui, muita gente chegou aqui na igreja. Entenda uma coisa, guarda isso dentro de você. Você está começando a entender como que a nossa igreja trabalha. Teve um rapaz que chegou na igreja e falou assim, olha, eu vou para a igreja e lá vai ter a oração forte, né? A oração para manifestar um demônio. Tudo bem. Vamos lá, fizemos a oração forte, a pessoa manifestou com o espírito. Depois nós pegamos e expulsamos esse mal da pessoa. A pessoa foi liberta? Lhe garanto que não. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o diabo sai de dentro da pessoa, da casa, e anda por lugares áridos, anda por lugares secos, anda por lugares vazios, e ele tentando procurar uma casa, ele não acha. E ele olha que a casa que ele saiu, sendo o corpo do homem ou da mulher, ele encontra vazia, ele volta e traz mais 7 espíritos piores. E a situação da pessoa dantes será pior. Ou seja, não adianta eu botar a mão na cabeça de uma pessoa, fazer ela manifestar com o espírito, fazer aquele show todo, né? Para que todo mundo possa ver que a minha igreja é de Deus. Não. Eu vou saber que a minha igreja é de Deus, sabe quando? Quando eu sei que a pessoa se libertou pela palavra. Eu sei que a pessoa se libertou pela palavra que eu vos tenho pregado. A Bíblia diz, vós sois limpo pela palavra que eu vos tenho pregado. Ou seja, a palavra de Deus que nós temos pregado tem trazido libertação para dentro da pessoa. A palavra que nós pregamos tem trazido libertação e a pessoa se libertou através da palavra. Ou seja, nós sabemos ali, como a gente estava falando agora, sobre a listagem, né? Deixa eu voltar lá para você ver. Sobre a listagem das pessoas que não vão herdar o reino dos céus, né? Diz assim, versículo 10, 1 Coríntios 6:10, não reis, nem os devassos, nem os idólatras, como a gente falou agora, nem os adúlteros. O que é adúlteros, pastor? É uma pessoa que ela é casada e ela vai atrás da amante, ou do amante, isso é um adúltero. É um homem que tem sua esposa em casa e vai procurar outra fora. Lhe garanto uma coisa, meu amigo, você continuar nesse caminho, você vai perder sua salvação. Os adúlteros, nem os efeminados, homem querendo ser mulher,
É o que está na palavra de Deus, 1 Coríntios 6:10, leia em casa. Muitos pastores têm medo de pregar isso porque ele tem medo de perder os seus membros. Eu não tenho medo de perder membro por causa da palavra. Eu tenho medo de perder a minha salvação porque eu não falei a verdade para eles. Eu tenho medo de chegar no último dia e Deus cobrar de mim e falar assim: olha, eu mandei você falar isso e você não falou. Eu mandei você falar determinadas palavras e você não falou, ficou com medo, porque você teve medo do que as outras pessoas irão falar. Eu não tenho medo. Eu estou mostrando para você quem não vai herdar o reino dos céus: nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, diz assim, nem os bêbados, os maldizentes, que é os que rogam praga. A Bíblia diz que quando você chama o seu irmão de louco, você já é réu do fogo do inferno. Sabia disso? Quando você chama o seu irmão de raca, de louco, você já está sendo réu do fogo do inferno. É o que a palavra fala. Diz assim: nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Senhor Deus. Ou seja, a Bíblia citou, nós vamos ver agora também em Apocalipse, a listagem de pessoas que não herdarão o reino dos céus. Porém, a Bíblia diz que algumas dessas pessoas, elas se arrependeram, se converteram desses pecados. Esses foram lavados pelo sangue. Esses foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E esses têm direito à salvação. A Bíblia fala em Efésios capítulo 1 sobre os eleitos de Deus, sobre os predestinados à salvação. Quem são os predestinados à salvação? São todos aqueles que têm medo de pecar devido à ira de Deus. A Bíblia diz que a ira de Deus está sobre o homem. A Bíblia fala que a ira de Deus, ela está manifestada na vida do homem. Mas por que não acontece nada, pastor? Por que não está acontecendo nada? Porque vai acontecer no último dia. No último dia, você que está assistindo aí, por exemplo, você que tem um amante, você que é um ladrão, você que é um roubador, você que é um mentiroso, você que é um beberrão, você que pratica tudo isso, você que é um efeminado, como está escrito na palavra dele, você que pratica essas coisas, você morreu no seu pecado. Minutos depois de você morrer, você vai colocar a mão na consciência e vai falar assim: poxa, eu deveria ter vivido de maneira diferente. Porque a Bíblia diz que o homem está sujeito a morrer uma única vez só. Uma única vez, depois disso vindo o juízo. Ou seja, eu morri, eu já vou ser julgado pelas minhas obras. Eu morri porque nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Nós vamos ser julgados pelos nossos caminhos. A própria palavra de Deus fala que pelos nossos caminhos nós vamos ser julgados. Agora eu lhe pergunto uma coisa: qual é o caminho que você tem andado? Qual é o caminho que você tem andado? Você tem dado credibilidade à palavra de Deus? Você tem dado oportunidade para que a palavra entre dentro de você? Ou você é uma pessoa que diz assim: eu acho, né? O achismo. Existe o ministério do achismo, pessoas que acham, pessoas que vão pelo que ela acha e não vai pelo que a palavra fala, pessoas que vão pelo que ela determina, como a gente sempre fala. Qual é o ditado do mundo? Não julgueis, você não pode me julgar. A Bíblia diz que nós devemos julgar com justiça. O que é julgar com justiça? Eu falar para a pessoa que se ela morrer nesse pecado, como diz a palavra em Ezequiel 33, que se eu ver o ímpio morrer no seu pecado e eu não alertar ele que ele vai perder a salvação dele, a Bíblia diz que o sangue dele vai vir sobre a minha cabeça. Por que a nossa igreja é difícil de crescer, né? Eu não tenho medo de falar isso. Muitos pastores chamam eu de fracassado, né? É até bonito de falar isso. Muitas pessoas dizem assim: pô, a igreja dele não enche, a igreja dele dá poucas pessoas. Sabe por quê? Porque eu tenho coragem de falar a verdade. Eu não tenho medo de falar a verdade, não. Eu não tenho medo, pô, doa em quem doer. Sabe o que eu tenho medo? De chegar no último dia e as minhas ovelhas, as pessoas que eu preguei a palavra de Deus, as pessoas que eu preguei a verdade, aí Deus fala assim: cadê as tuas almas? Cadê as almas que eu depositei nas tuas mãos? Cadê as pessoas? Cadê as poucas pessoas, né? Porque muitos pastores acham que multidão é sinal que o pastor é de Deus. Lhe garanto que não. Lhe garanto que não. Porque nem todo mundo vem pela palavra.
A Bíblia não falou aqui agora em Mateus, em Mateus 7,13, que a palavra acabou de falar que poucos passarão pela porta estreita? Então são poucas as pessoas. São poucas as pessoas que vão herdar o reino dos céus. Perdoa da minha sinceridade, mas é isso que a Bíblia fala, pessoal. É isso que fala. Agora nós vamos lá para Apocalipse, né? Capítulo 21. Eu vou mostrar para você mais uma listagem de pessoas que vão perder a sua salvação. Nós estamos, então, hoje era para ter culto, mas devido ao decreto não teve. Diz assim, Apocalipse 21:8. Fala assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, pessoas que não creem em nada, talvez você está assistindo essa palavra e você está falando assim, eu não creio no que ele fala. Olha o que diz: aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas. Deixa eu parar nessa parte aqui para você poder entender. Pastor, o que é homicida? É só aquele que mata o próximo? Não. A Bíblia diz que quando você trata o seu irmão mal, você é um homicida e é réu do fogo do inferno. Ou seja, por você tratar o seu irmão mal, você que guarda muitas coisas dentro de você, você que guarda mágoa, que guarda rancor, você que guarda ali raiva, ódio, não, eu não perdoo, isso vai lhe causar um mal muito grande lá no último dia, pode ter certeza disso. Isso vai causar dentro de você um grande mal, porque a Bíblia fala que quando você trata o seu irmão mal, você é homicida. E aqui a Bíblia diz que os homicidas não herdarão o reino dos céus. A Bíblia fala que até pelo fato de eu colocar minha oferta em cima do altar e eu tiver algo contra o meu irmão, eu tenho que ir lá pedir perdão para ele e depois colocar a oferta no altar, porque somente assim a oferta vai ser válida. A Bíblia diz que tem 6 coisas que Deus desagrada, mas a 7ª os seus olhos abomina, que é contenda entre irmãos. Tudo que eu estou falando para você está dentro da palavra de Deus, você pode pesquisar. Por isso que muitas pessoas vão para o inferno por pouca coisa, por ter mágoa, por ter rancor, por ter ódio do próprio irmão. Talvez não é irmão de sangue, mas é um parente, é um ente querido. Eu não perdoo. Há pessoas que falam assim, não, eu perdoei ele, mas ele lá e eu aqui, eu lhe garanto, você não perdoou. Porque quem perdoa, meu amigo, sente dentro de si aquele perdão. Você vê na palavra de Deus isso e fala assim, os fornicadores. Quem que são os fornicadores? Aí eu quero ver, né? Fornicadores é todos aqueles que têm relação sexual fora do casamento, que não são casados, são namorados. Infelizmente, meu amigo, você que não é casado, mas é namorado, ou é amarziado, né, digamos assim, a Bíblia fala que não herdará o reino dos céus. Tem que casar, está escrito em Coríntios 7, Paulo mesmo falou, Coríntios 7, grava aí, Paulo mesmo falou assim, olha, bom seria que o homem ficasse como eu, né, solteiro, mas como não pode conter-se, casem-se, porque é melhor viver casado do que abrasado ou amaziado. Você não consegue se conter sem ter relação, você tem que se casar. Pastor, eu não tenho condição, meu amigo, eu entendo, mas casa enquanto é tempo. Casa enquanto é tempo, para que Deus ele não venha para você, para que Jesus ele não volte para você. Jesus pode não voltar nas nuvens de glória, como diz a palavra de Deus que ele vai voltar, mas, meu amigo, ele pode voltar para você, como diz a palavra de Deus, louco, essa noite pedirão a tua alma. O que tens preparado e para quem será? O que você tem preparado para Deus? O que você tem preparado para Ele? Ou você é apenas mais um religioso que acha que pode se deleitar nas vontades da carne e achar que no último dia vai ser tudo normal? Vai achar que vai acontecer a missa de 7º dia, pastor, eu vou ser salvo. Vai não. Não, eles vão fazer lá o purgatório, vão orar em cima do meu caixão, eu vou ser salvo. Vai não. Não vai, pessoal. Cada um vai comer do fruto das suas ações. A Bíblia diz que Deus prova os pensamentos para que cada um receba o fruto das suas ações. Ou seja, eu vou colher o que eu estou plantando, você vai colher o que você está plantando. Eu peço para que você compartilhe essa live. Sabe por quê? Porque muitas pessoas vivem liberalmente da vontade dela dentro das igrejas e acham que, não, eu vou ser salvo porque eu estou indo para a igreja, né? Eu vou ser salvo porque eu estou na igreja. Não, você será uma pessoa salva quando você largou o pecado. Quando o pecado
largou de você, quando você não tem mais intimidade com o pecado, a Bíblia diz que quem está no mundo é do diabo, quem peca é do diabo, está escrito em Tiago. Pô, pastor, eu sou do diabo. Se liberta dos seus pecados. Maria Madalena era uma prostituta, era uma meretriz. Ela chegou diante de Jesus, confessou os seus pecados. Jesus falou para ela assim, ó, vai e não peques mais. Ali ela começou a seguir Jesus. A Bíblia diz que ela começou a honrar Jesus com as suas rendas, com as suas fazendas, com o que ela tinha. Ou seja, eu tenho que servir a Jesus com o meu coração, com a minha condição espiritual. Hoje, eu posso crer que eu sou uma nova criatura. Hoje eu posso crer que eu sou uma nova pessoa, né? Hoje eu posso crer que eu sou uma pessoa que eu nasci de novo. Aí diz assim, vamos continuar aqui para você poder entender. Os idólatras, todos os mentirosos, a sua parte de todas essas pessoas que eu falei será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O que é a primeira morte? A primeira morte é quando a minha alma se abstém do meu corpo. Aliás, a minha alma, ela não está mais ligada ao meu corpo. Essa é a primeira morte. A segunda morte, infelizmente, é a alma da pessoa sofrendo no lago que arde com fogo e enxofre. Quer fazer um teste que você tem uma alma? Quer fazer um teste? Faça aí. Você que está escutando essa palavra, você está assistindo com uma pessoa que está do lado de você. Deixa eu perguntar uma coisa para você antes. Se eu beliscar você, se eu beliscar nesse momento, você vai sentir a dor aonde? Na sua alma ou no seu corpo? Aonde você vai sentir a sua dor? Na carne ou na sua alma? Pergunta para você aí agora. Aonde você vai sentir a dor? Na sua carne ou na alma? Ah, pastor, eu vou sentir na carne porque está me beliscando. Agora eu lhe pergunto uma coisa. Você morreu e eu belisquei da mesma maneira. Aonde que vai ser a dor? Na carne ou na alma? A pessoa vai sentir? Não, ela não vai sentir nada. Sabe por quê? Porque a alma dela não está mais ligada no corpo. Toda dor que você sente na alma. Isso mostra para você que você tem uma alma. Isso mostra para você que você tem uma alma. E você tem que zelar por ela. E a gente falou aqui vários versículos. Eu passei mais de 10 versículos para você, mostrando as suas atitudes podem te condenar. As suas atitudes podem te julgar. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Está lá em Coríntios 11, 24 em diante, quando o apóstolo Paulo lembrou da ceia de Jesus. Examine-se. Você tem que se examinar. Será que se Jesus voltar agora, nesse determinado momento, será que eu vou ser salvo? Julgue você, para que você não seja julgado no último dia. A Bíblia diz que quando você se julga, quando você julga a si mesmo, você não será julgado lá em cima, lá no dia do juízo. A Bíblia fala que se abrirá livros no dia do juízo. O livro da vida, o livro das obras e o livro então das suas intenções, das suas ações, do que você tem feito. A Bíblia diz que nós não somos salvos pelas obras, para que homem nenhum se glorie por ela. Nós somos salvos pela graça, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há pessoas que falam assim, pastor, mas eu sou tentado, todo dia eu sou tentado, o diabo me tenta. Não, o diabo não tenta ninguém, pode ter certeza disso. Você não é tentado pelo diabo, não. Como assim, pastor? Peraí, está errado isso. É o diabo que me tenta para mim cair para o inferno. Quer ver que eu vou lhe garantir que não? Tiago capítulo 1, versículo 14. Deixa eu abrir aqui para você ver. Tiago capítulo 1, versículo 14. Diz assim. Olha só. Diz assim. Versículo 13, perdão. Tiago capítulo 1, 13. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelos seus próprios desejos. Cada um é tentado pelo que está dentro de si. Você, homem, que é, vamos botar um exemplo, né? Deixa eu fechar aqui. Você, homem, como diz a Bíblia, né? Cobiçoso, não pode ver uma mulher passar na rua. O homem, ele é cobiçoso. A Bíblia diz que quando o homem ou a própria mulher, quando cobiça, e quando ele cobiça, ele sente o desejo da cobiça dentro dele, já ele cometeu o pecado no seu coração.
né? Você, homem, que é um homem que quer ser muito rico, a sua cobiça, o seu desejo é ser muito rico, então você está sendo tentado por isso. Você é tentado pelo que está dentro de você. Você que ama e pratica mentira para tirar benefício dos outros. Isso é o que está dentro de você. O diabo não tem nada a ver com isso. Claro que o diabo é um desgraçado e ele que vai para o inferno. Mas eu lhe digo uma coisa: todos que são tentados pelo que está dentro de si. Todos que são tentados e engodados pela sua própria concupiscência. A Bíblia diz que depois que a própria tentação ela encontra com o coração, ali ela já deu a luz ao pecado. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Ou seja, todo pecado que eu pratico e eu trago para o meu coração, ele gera morte. Que morte é essa? Aí que a gente chega na questão da coisa. Aí você fala assim: o diabo causou isso, o diabo causou aquilo outro. Hoje eu estou doente por causa do diabo. Vou botar um exemplo. Uma pessoa que ela fuma 30 anos, né? Como é que é o pulmão dela? É limpo? Claro que não. Lá na frente ela tem um câncer de pulmão, né? Ela tem um câncer de pulmão. Aí ela vai no médico, o médico diz assim: olha, você está com câncer no pulmão. E essa pessoa, ela vai pedir para que todos os irmãos, membros da igreja, orem por ela, né? Ore por mim que eu estou com câncer. Mas quem que procurou aquilo? Foi Deus que botou na vida dela? Foi o diabo? Não foi ela que fumou a vida toda, meu amigo. Foi ela que fumou e ela foi atraída por aquilo a vida toda. E o homem vai colher do fruto das suas ações. Por isso que eu não posso culpar Deus. Por isso que eu não posso chegar diante de Deus e falar: pô, meu Deus, por que a minha vida está assim? Começa a analisar os seus caminhos. Começa a analisar por onde você tem andado. É como diz em Salmo 1, bem-aventurado o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores. Quem que são os escarnecedores? Aqueles que blasfemam contra a palavra de Deus. Aqueles que blasfemam. Eu sei que a palavra dói, eu sei que a palavra fere, mas eu lhe digo uma coisa: aqueles que não suportam a palavra de Deus, eu posso lhe garantir com toda certeza, aqueles que não suportam a palavra de Deus, aqueles que não suportam a palavra, essas pessoas, elas não querem mudar por causa do evangelho. Elas amam o que tem dentro dela. João 6,60 fala assim. Olha só o que fala João, livro de João 6,60. Não sei se travou, dá para ouvir aí, pessoal? Falaram que travou aí, mas eu vou continuar aqui, o vídeo vai ficar gravado. Olha o que fala em João 6,60. Por isso que a palavra que é pregada, você tem que absorver ela e mudar aonde que ela está mandando você mudar. Ela fala assim, olha o título que diz, João 6,60. Jesus é abandonado por muitos discípulos, a confissão de Pedro. Muitos, porém, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disseram-lhe, isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns dentre vós que não crerem. Ou seja, Jesus estava pregando a palavra de Deus? Jesus estava pregando a palavra de Deus? Guarda isso dentro de você. Jesus estava pregando, e quando ele estava pregando, ele estava falando essas palavras que eu estou falando para você agora. As mesmas palavras que eu falei desde o começo do vídeo. Arrependei-vos, porque é chegada a última hora. Raça de víbora, vós tendes o Pai como o diabo. Ou seja, Jesus estava falando palavras fortes. Aí o que os discípulos falaram? Pô, Senhor, duro é esse discurso. Quem que pode suportar? Ou quem que pode ouvi-lo? Né? Como a gente vê na igreja, como muitas pessoas estão falando agora, pô, o que ele está falando não é certo não. Ele está mais botando medo nas pessoas do que, né, levando pessoas para a igreja. Aí o que fala ali, o que Jesus falou? É duro o discurso? Duro vai ser a partir do momento que quando o Filho do Homem subir para a sua glória. Em outras palavras, duro vai ser quando Jesus voltar para arrebatar sua igreja e aqueles que não ouviram essas palavras ficarem, vão dar credibilidade. A Bíblia fala sobre Lázaro, o mendigo que foi para o céu e o jovem rico que foi para o inferno. Se Deus desse riqueza, o jovem rico não iria para o inferno, né? Se riqueza fosse intitulado como um bênção de Deus, o jovem rico não iria para o inferno.
Aí lá no inferno ele geme, ele grita de dor. A Bíblia fala que ele geme, ele grita de dor e ele fala assim: ó pai Abraão, né? Peça para que Lázaro vai lá vai lá, molhe o dedo na água e encoste na minha língua para que refrigere a minha alma. O que ele falou? Olha, ninguém que está aqui pode passar para aí, e ninguém que está aí pode passar para cá, porque entre o céu e o inferno existe um grande abismo. Aí ele fala assim: então peça para que o Lázaro, né, que estava no inferno, vai lá e preguem para que meus irmãos venham para esse lugar de tormento. Peça para que eles vão lá e preguem para os meus irmãos, para eles não virem para esse lugar que eu estou de tormento, de dor, esse inferno que fere a alma, mas não fere a carne. Aí ele falou assim: olha, eles têm Moisés, eles têm o profeta. Se eles não estão crendo em Moisés, nos profetas, se vocês não estão crendo no que eu estou falando, como é que vão crer no morto? Como é que vão crer naqueles que não foram enviados? Ou seja, enquanto que nós temos vida, enquanto nós estamos aqui para pregar a palavra, você tem que dar credibilidade para ela. Ou seja, o discurso é pesado. A Bíblia diz que a palavra de Deus, isso aqui, ó, é uma espada. Ela dói quando entra e quando sai. Sempre, quando a palavra for pregada, ela vai machucar você, porque ela sempre vai mostrar para você o que você tem que mudar. Ela sempre vai mostrar. Você que mentia, não mente mais. Vamos supor, se no dia do culto eu estiver pregando e tem uma pessoa que ela ama, aliás, ela é casada, mas ela tem um amante, e eu pregar isso, vai doer nela, meu amigo. Ah, como vai? A pessoa vai ficar vermelha, a pessoa vai começar a suar frio, vai começar a tremer. Mas por quê? Porque está indo de encontro àquilo que desagrada a Deus. Pastor, eu estou no pecado, eu tenho Deus na minha vida. Isaías 59, leia em Isaías 59. Eis que a mão do Senhor, está escrito assim, não está encolhida para não poder salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas o que faz a separação entre vós e o vosso Deus é a iniquidade, é o pecado. Uma pessoa que peca constante, o pecado consciente, uma pessoa que está no erro, que está no pecado e ela sabe que está no pecado, Deus não está com ela não, meu amigo, não está com ela não. Você pode ir lá como a gente leu em Salmos 5:5 e Salmos 11:5, que Deus odeia os que praticam o pecado e odeia a iniquidade. Se Deus amasse o pecado, amasse a iniquidade, por que ele falou na palavra dele assim: olha, eu odiei a Esaú e amei a Jacó? Sabe por quê? Porque Jacó fazia a vontade de Deus e Esaú não fazia a vontade de Deus. É simples. É simples. É simples você entender se Deus está na sua vida ou se não está. Você que é um cristão fiel a Ele, você que é um cristão que pratica a vontade dEle, mas está passando por problema, não se preocupe. A Bíblia diz que nós passaríamos por perseguição nessa terra, nós passaríamos por aflição. Se tem uma pessoa que ela colheu os frutos de Deus sem ser provado, foi Adão. Adão, ele recebeu o paraíso de mão beijada e não foi tentado. O que acontece? Adão entregou o paraíso na mão do diabo. Hoje a gente sofre as consequências, por quê? Porque Adão pecou no paraíso. Depois disso, Deus expulsa Adão, expulsa Eva, expulsa todos aqueles que estavam no paraíso, Caim, Abel e seus filhos, e manda fora do paraíso. Depois disso, todos os homens foram provados por Deus, passaram pelo deserto. Você que é cristão, eu sempre falo na minha igreja, não venha para a igreja para buscar benefícios de Deus, não faça isso, você está se tornando um interesseiro. Eu falo para o povo, venha para a igreja para buscar misericórdia, sabe por quê? Porque Ele falou na palavra dEle, guarda isso dentro de você, porque é de colocar medo. Deus falou assim: eu vou ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Nem todo mundo vai ter misericórdia de Deus, não. Por isso que eu falo para você, se conserte enquanto é tempo. Eu vou ter que encerrar essa live que já vai passar de 1 hora, para que não seja muito comprido. Por isso que eu falo para você, se conserte enquanto é tempo. Enquanto é tempo. A Bíblia mesmo fala, arrependei-vos porque é chegado a hora está aí. Esse vírus é uma pandemia, é o que está escrito em Mateus 24.
Muitas coisas vão acontecer ainda, não se pasme. Você que é cristão sabe que a gente vai passar por muitas coisas ainda, mas não se pasme não, porque é o princípio das dores. Tá bom, pessoal? Grave dentro de você, se possível, compartilhe. Pode compartilhar sem medo. O que o pessoal vai achar de mim? Sabe o que eu prefiro? Ser reconhecido por Deus do que ser reconhecido pelos homens. Eu não tenho medo de falar a verdade. Sabe por que cortaram a cabeça de João Batista? Está lá escrito no livro de Mateus. Sabe por que cortaram a cabeça dele? Porque ele falou a verdade. Porque ele falou assim estava tendo uma festa, né? Aí ele falou assim para a mulher: olha, você não pode ter relação sexual com seu namorado porque é pecado. Pode ler lá que você vai ver que é isso. Você não pode ter essa chama, esse desejo, essa ardência dentro de você por ele, porque é pecado. E essa mulher se irou. E no dia do aniversário dela, ela pediu a cabeça de João Batista, porque João Batista falou a verdade. A Bíblia diz: não temei aos homens que pode matar a carne, mas temei a Deus que pode lançar sua alma no Sheol. Ou seja, lançar sua alma no inferno. Nós temos que temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que criou a terra, o céu e o mar e as fontes das águas. Ou seja, eu não posso ter medo do que os outros vão pensar de mim. Eu tenho que ter medo de Deus, porque é Ele que pode lançar minha alma no inferno. Então você tem que, meu amigo, minha amiga, colocar na sua consciência, quando você for dormir agora, eu sempre falo para as pessoas da igreja: você vai dormir, fala que nem Davi falou: meu Deus, grava nos meus olhos, né? Grava nos meus olhos a eternidade. Ou seja, grava nos meus olhos o dia do juízo, porque se nos seus olhos forem gravado o dia do juízo, toda vez que você for cometer um pecado, você vai pensar 2 vezes antes. Você vai falar: peraí, eu sei que isso pode me lançar para a ruína, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então eu não vou pecar. O diabo vai abuzinar assim no seu ouvido, porque a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando aquele que ele possa tragar. O diabo sempre vai tentar fazer você cair, mas você sempre vai ser tentado pelo que está dentro de você. Tá bom, pessoal? Grave e guarde essa palavra dentro de você. Eu vou encerrar essa live para não ficar muito comprida. Deixa eu falar uma coisa para você. Está aí para se ajuntar mais uma semana de decreto, né, do governo. Nós iríamos iniciar as nossas atividades, os cultos, nessa quinta-feira. Nós vamos ver amanhã o que vai acontecer, que parece que o governador vai então anunciar mais uma nova, um novo decreto. Nós vamos esperar pela manhã. Se caso não tiver reunião, nós vamos fazer o culto aqui, pela live. Nós vamos pregar a palavra de Deus, porque nós não podemos ficar calados. Tá bom, pessoal? Deus abençoe a todos. A nossa igreja, ela está situada aqui na cidade de Brusque, na rua São Pedro, no bairro São Luís, no número 47. Ou seja, quando você entra em Brusque, tem aquela geral que é mão única, lá na frente vai ter a esquerda para entrar para o centro e a direita para entrar no bairro São Luís. É na antiga Brahma, perto da Maroma Sorveteria. Tá bom? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Se você que tiver dúvida de alguma coisa, de algum versículo que a gente falou aqui, manda uma mensagem. Você que tem o meu WhatsApp, pode mandar no meu WhatsApp, ou manda então através do Messenger do Facebook, tá bom, pessoal? Deus ilumine a todos que deram boa noite. Deus ilumine todos que mandaram mensagem que eu não consegui ler, porque a gente está aqui, eu estou aqui juntamente com o Espírito Santo, fincado a cabeça na palavra de Deus, tá bom, pessoal? Deus ilumine a todos. Ficam com Deus, tá bom? Eu já vou responder todo mundo aí que mandaram a mensagem. Deus ilumine.